Finalmente chegamos aqui à parábola de Marcos 12, que é a parábola dos vinhateiros homicidas. Essa parábola mostra então a rejeição de Jesus no seu auge, né? Ela conta a rejeição de Jesus. Jesus começou a falar-lhes em parábolas. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou um lagar e construiu uma torre de guarda. Ele a arrendou a alguns agricultores e partiu para o estrangeiro. No tempo certo, mandou um servo para receber dos agricultores sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores o agarraram, bateram nele e mandaram de volta, sem nada. O proprietário mandou novamente outro servo, mas o feriram na cabeça e o insultaram. Mandou ainda a um outro, e a esse mataram. E assim diversos outros. Em uns bateram e a outros mataram. É a primeira parte da parábola. Depois Jesus vai dizer que o dono da vinha vai enviar o próprio filho, né? Que é o que vem logo no versículo seguinte. Vamos ver primeiro o sentido dessa parte da parábola. Um homem plantou uma vinha, pôs uma cerca, cavou um lagar e construiu uma torre de guarda, arrendou a alguns agricultores e partiu para o estrangeiro. Isso era muito comum, de certa forma, na Galileia, de onde vinha Jesus, né? Ele é de Nazaré. Porque a Galileia tinha muitos estrangeiros, muitos habitantes estrangeiros. Então, poderiam esses estrangeiros estar lá e arrendar, né, seus terrenos por um tempo, e eles voltavam para suas terras de origem e depois, então, vinham pegar os frutos, os ganhos, né, que houvesse durante um certo tempo. Então, Jesus toma uma imagem bastante conhecida daquele povo. Isso certamente era conhecido também em Jerusalém, claro. Quem é esse homem que plantou uma vinha, pôs uma cerca em volta, cavou um lagar, construiu uma torre de guarda? Pelas palavras que são usadas, nós vemos que Jesus está retomando o texto que está em Isaías capítulo 5, que fala da vinha do Senhor. Vou ler aqui, Isaías 5, de 1 até 7. Vou cantar ao meu amado o cântico do meu amigo para sua vinha. Meu amado tinha uma vinha em uma encosta fértil. Ele cavou-a, removeu a pedra e plantou nela uma vinha de uvas vermelhas. No meio dela, construiu uma torre e cavou um lagar. Evidentemente, se alguém já constrói um lagar, é porque está esperando uma colheita para poder fazer o vinho. A construção de uma torre de guarda não era comum em vinhas. Isso mostrava um cuidado muito especial do dono da vinha, para evitar qualquer pilhagem, qualquer malefício que fosse feito à vinha. O que também é corroborado pela ideia que só Jesus apresenta ali, que é de cercar a vinha, cercar, né? Impedindo qualquer entrada que danejasse, né? Danificasse a vinha. Com isso, esperava que ela produzisse uvas boas, mas só produziu uvas azedas. Agora, ó moradores de Jerusalém e homens de Judá, servi de juízes entre mim e a minha vinha. Que me restava ainda fazer a minha vinha que eu não tenha feito? Por que, quando eu esperava que ela desse uvas boas, deu apenas uvas azedas? Então pede um juízo. Aqui Jesus também, contando essa parábola, leva os seus ouvintes a chegarem a uma conclusão, a um juízo acerca do que está acontecendo, né, na narrativa. Agora vos farei saber o que vou fazer da minha vinha. Arrancarei a sua cerca
para que sirva de pasto. Derrubarei o seu muro para que ela seja pisada. Reduzi-la-ei a um matagal. Ela não será mais podada nem cavada. Espinheiros e ervas daninhas crescerão no meio dela. Quanto às nuvens, ordenar-lhe-ei que não derramem a sua chuva sobre ela. Pois bem, a vinha do Senhor dos Exércitos é a casa de Israel. Os homens de Judá são sua plantação preciosa. Deles esperava o direito, mas o que produziram foi a transgressão. Esperava a justiça, mas o que apareceu foram gritos de desespero. Então, a vinha do Senhor é a casa de Israel. Aqui Jesus vai tomar essa ideia, porém ele vai colocar uma responsabilidade maior nos vinhateiros. Ele vai enfocar de modo diferente aquele texto de Isaías 5. Retoma alguns elementos, ideias importantes, mas enfoca de modo diferente. No tempo certo, diz aqui Marcos, mandou um servo para receber dos agricultores sua parte dos frutos da vinha. Mas os agricultores o agarraram, bateram nele e mandaram de volta sem nada. O proprietário mandou novamente outro servo, mas o feriram na cabeça e o insultaram. Mandou ainda um outro, a esse mataram. E ainda diversos outros. Em uns bateram e a outros mataram. Nós vemos um crescendo na maldade dos vinhateiros. Primeiro agarram, batem e mandam, sem nada. Depois ferem na cabeça e insultam. Depois matam. E depois vários servos batem e a outros matam. Então há um crescendo aí na maldade. Ao mesmo tempo, se há um crescendo na maldade, nós percebemos um crescendo na paciência do dono da vinha. Ele poderia ter logo de início falado, bom, não mandaram os frutos de que eu tinha direito? Então eu vou acabar com vocês. Não fez isso. Deu chance, deu nova chance, e nova chance, e nova chance. Isso aí retoma, né, uma ideia do Antigo Testamento, que é o envio por Deus dos profetas. Nós temos aqui uma reminiscência do texto de Jeremias 7, versículos 25 a 26, que diz assim: Desde o dia em que vossos pais saíram da terra do Egito, até hoje, enviei-vos todos os meus servos, os profetas. Vejam a ideia, os servos, os profetas. E Marcos diz, no tempo certo, mandou um servo, mandou outro servo. Cada dia eu os enviei incansavelmente. E eles não me escutaram nem prestaram ouvidos, mas endureceram a sua cerviz e foram piores do que os seus pais. Essa parábola, portanto, está se referindo à história da salvação. Como Deus, para Israel, foi enviando os seus mensageiros, que foram sendo sempre e sempre rejeitados. É o que diz aqui o texto de Jeremias, e que também se menciona claramente aqui na parábola de Jesus. Aí vem, então, agora a segunda parte da parábola. Agora restava ainda alguém, o filho amado. É o ponto máximo. Se não respeitam os servos, que foram os profetas, Deus envia agora o seu próprio filho. Por último, então, enviou o filho aos agricultores, pensando,
a meu filho respeitarão. No entanto, aqueles agricultores disseram uns aos outros: este é o herdeiro, vamos matá-lo, e a herança será nossa. Claro, não vai ter mais nenhum herdeiro, o terreno vai passar para aqueles que estão ali. Eles vão se tornar donos do terreno. Esses agricultores, na parábola de Marcos, são aqueles que seriam os responsáveis por devolver ao dono da vinha os frutos. E são aqui, segundo Marcos 11, 27, as autoridades judaicas, os fariseus, os saduceus, os homens do sinédrio, os chefes, os doutores da lei. Esses são os responsáveis que deveriam, então, devolver a Deus, os frutos. Nós vemos aqui que a expectativa do dono da vinha não se realiza. A expectativa era: a meu filho respeitarão. A reação é o contrário do que esperava o pai. Inclusive, quando se diz aqui, este é o herdeiro, vamos matá-lo, se está um pouco retomando a história de José do Egito, porque lá também os irmãos que invejam José dizem: vamos matá-lo, vamos eliminá-lo. Ele não nos agrada. E aí vem, aqui agora na parábola de Marcos, agarraram-no, mataram-no. Isso foi o que fizeram com os outros servos também, pelo menos alguns. E o lançaram fora da vinha, como se Jesus, que é o filho que foi morto, não pertencesse mais ao povo de Israel. A vinha é o povo de Israel, dizia lá o texto de Isaías. Como se Jesus fosse um proscrito, um maldito por Deus. É o que diz Gálatas 3,13. Quem morre no madeiro é maldito, citando o Deuteronômio 21, versículos 22 e 23. Então, lançar fora da vinha significa lançar a maldição. Realmente este homem não tem nada a ver conosco. Não só agarraram e mataram, mas lançaram para fora da vinha. Inclusive, essa menção aqui, lançaram para fora da vinha, significa nem o sepultaram, o que é uma coisa muito grave para a mentalidade do Antigo Testamento, para a mentalidade judaica. O homem que não é sepultado é um proscrito, é uma obra de caridade, sepultar os mortos. Vemos lá, por exemplo, no livro de Tobias, como Tobias saía escondido para sepultar os mortos. Então é o máximo da rejeição. Lançaram fora da vinha. É interessante observar que o texto paralelo de Mateus 22, que narra também essa mesma parábola, muda a ordem dessa frasezinha. Em vez de agarrar, matar e lançar para fora da vinha, Mateus diz: agarraram-no, lançaram para fora da vinha e o mataram. Mateus talvez queira dizer que Jesus foi morto fora das muralhas de Jerusalém, porque não se iria matar uma pessoa assim como Jesus, não se iria matar ninguém dentro das próprias muralhas de Jerusalém. Lançaram para fora da vinha, para fora de Jerusalém, e lá Jesus foi morto, como nós sabemos.
Então aqui nós vemos que realmente a rejeição chegou ao máximo e culminou com a morte do Filho, que é a morte de Jesus. Vem então a pergunta: que fará, pois, o Senhor da vinha? Como lá em Isaías 5, sede juízes entre mim e minha vinha. A resposta é evidente. Ele virá, fará perecer os agricultores e dará a vinha a outros. Claro, não é? Com esta menção de que a vinha será dada a outros, sabendo que os agricultores são as autoridades judaicas, isso significa que Jesus está dizendo que a salvação, o reino de Deus, o plano de Deus, vai se abrir também aos pagãos, os outros. Dará a vinha a outros, não àqueles que são as autoridades judaicas da época de Jesus. Jesus continua: acaso não lestes na Escritura a pedra que os construtores rejeitaram? Esta se tornou a pedra angular? Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos? Acaso vocês não leem, não leram? Jesus está retomando o Salmo 117 ou 118, onde essa pedra que os construtores rejeitaram era o povo de Israel, que foi colocado no exílio, mas que Deus trouxe do exílio e fez e faz do povo de Israel pedra angular, que é a pedra mais importante de uma construção, aquela pedra que está sustentando toda a construção. Essa é a pedra angular. Aqui, no entanto, a pedra não é o povo de Israel, porque a pedra rejeitada é Jesus, é o filho que foi rejeitado. Bateram, mataram e jogaram para fora da vinha. E quem rejeita? Não são os pedreiros que rejeitam, são os construtores, são os chefes, são as autoridades judaicas, é o Sinédrio. E, no entanto, citando esse texto, Jesus está dizendo: vocês rejeitam, mas o que é rejeitado vai se tornar pedra angular. Ele já está aludindo à sua ressurreição. Isto é a obra do Senhor, isto foi feito pelo Senhor. Vai ser admirável, ninguém esperava. As autoridades achavam que, eliminando Jesus, eliminariam o Evangelho e tudo acabaria. E, no entanto, foi exatamente aí que tudo chegou a um ponto máximo, com a ressurreição. A pedra que os construtores rejeitaram, Jesus é esta pedra angular, diz a primeira carta de São Pedro. Isso foi feito pelo Senhor e é admirável aos nossos olhos. A citação do Salmo foi muito bem entendida pelas autoridades judaicas, a quem era dirigida a parábola. Procuraram então prendê-lo. Eles entenderam perfeitamente o que Jesus estava falando. O reino de Deus vai ser tirado de Israel, vai ser dado aos pagãos. A parábola de Marcos 12, então, faz chegar ao máximo a rejeição que Jesus experimenta no Evangelho de Marcos. Mas, ao mesmo tempo, essa parábola mostra como essa rejeição abre para a Páscoa, para a ressurreição, para a superação total da cruz do sofrimento. E assim concluímos o nosso estudo sobre as parábolas de Marcos, as 4 parábolas de Marcos, começando em Marcos 4, né,
e onde se explica a rejeição de Jesus e a força do reino de Deus. E aqui em Marcos 12, essa rejeição chegando ao máximo e a força de Deus também chegando ao máximo com a ressurreição de Jesus.